acompanhado a sequência da carta de Paulo a Tito. Então hoje já lemos alguns trechos para chegarmos agora no capítulo 3, onde nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Já é, de certa forma, caminhando ali para a conclusão nessa carta. Nós ainda daremos atenção aos outros versículos, Deus nos permitindo, mas então agora nesse momento essa nossa atenção com os versículos de 8 a 11 do capítulo 3 de Tito. Peço a você que procure manter sua Bíblia aberta depois que nós fizermos a leitura. Nos diz então a palavra do Senhor em Tito 3, do 8 até o 11. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Nós vimos então, já no decorrer do nosso culto, como o Senhor nosso Deus manifesta a sua própria palavra, como é que Ele manifesta a sua graça salvadora, como Ele manifesta a sua bondade, a própria bondade divina. E essa expressão que vai se repetindo, de manifestar algo do próprio Deus, a gente percebe como um destaque, como algo importante nessas palavras que são escritas, não apenas de uma pessoa para outra, não apenas as boas intenções de um líder da igreja para outro líder da igreja, mas o próprio cuidado com a igreja do Senhor Jesus Cristo, lá em Creta, que é onde Tito estava, mas com a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhado pela face da terra do decorrer de todos esses anos, inclusive hoje. E aí então nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele inspirou a sua santa palavra, e nós temos diante de nós coisas que são preciosas para a nossa continuação da caminhada com o Senhor Jesus Cristo hoje. E dessas ênfases, mais do que uma vez, nessa carta, nós vamos ver esse destaque daquilo que é a salvação trazida por Jesus Cristo. Então, nos versículos que vêm antes aqui do versículo 11, mais uma vez, era essa ênfase. O Senhor Jesus Cristo nos salvou. E com detalhes e com informações muito importantes, nós vemos essa declaração daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então nós chegamos no versículo 11 e encontramos o quê? Fiel é esta palavra. Essa palavra, ela é fiel, ela também é excelente e ela também é proveitosa. Esse trecho que nós lemos define essa palavra, que é palavra de salvação, como uma palavra fiel, excelente e proveitosa. A palavra da salvação é fiel. Ela é totalmente verdadeira, ela é totalmente confiável, não há enganos, não está faltando nada, não vai nos decepcionar, não é algo que a gente pode acreditar hoje, mas amanhã tem que ver se continua sendo verdade. Quando nós pensamos entre nós, seres humanos, os melhores exemplos de fidelidade, ainda existe algum risco de traição. A fidelidade conjugal, ou a fidelidade de dois ou duas melhores amigas. Então, pode haver alguma traição. A palavra de Deus é diferente, é a fidelidade suprema. Ela é totalmente verdadeira, não há mentira alguma. E você pode confiar completamente nela. Me chamou a atenção um pedacinho de uma música, eu não vi nem a música inteira, mas uma música que eu vi essa semana, uma expressão curiosa, até de incentivo à fé, que fala que é para a gente botar o pé, porque Deus bota o chão. Então, naquilo que Deus mostra o seu desejo, o seu agir,
e nos chama a um passo de fé, pode acreditar que o chão vai estar ali. Se num primeiro momento nós nem entendemos, talvez nem tenhamos razões intelectuais suficientes para acreditar que um homem morrendo na cruz pode transformar completamente a nossa vida, ainda assim, essa palavra continua sendo verdadeira, totalmente confiável, ela é fiel. Creia nisso. Essa é a primeira expressão que nós encontramos aqui no versículo 11, mas nós também vemos um pouco mais, no versículo 8, nós vemos um pouco mais à frente, já ali mais para o finzinho do versículo, que esta palavra acerca dessas coisas, ela é excelente, essas coisas são excelentes. Essas coisas, que coisas? As que estão lá no versículo 10 para trás. Essas coisas são excelentes. A palavra da salvação, além de ser fiel, é também excelente. É só uma sugestão, meus irmãos, mas eu gostaria de sugerir que nós tomássemos cuidado com o uso de algumas palavras. Se a gente usar a palavra excelente toda hora, o padrão vai cair. Use ótimo, muito bom, acima da média, mas palavras como excelente, mesmo extraordinário, talvez a gente deva guardar apenas para algumas situações que realmente são muito diferentes do normal. E com isso eu quero levar cada um de nós a refletir e reconhecer que essa palavra da salvação é excelente, porque o próprio Deus tem um padrão, que é um padrão incomparável. O que nós poderíamos comparar com o padrão de Deus? Há algo tão excelente quanto aquilo que Deus faz? Pense na criação. Tudo que a gente puder inventar, fabricar, desenvolver, melhorar, aprimorar, pode ser muito melhor do que já foi no passado. Mas alcança o padrão de excelência do próprio Deus. Há lugares e pesquisas que procuram recriar no ambiente de laboratório, talvez um certo habitat ali de alguns animais. Primeiro que a matéria-prima utilizada é aquela matéria-prima que Deus criou. E segundo, que se não houver o cuidado do ser humano, aquilo lá pode dar errado. E como a gente é descuidado, o risco de dar errado é realmente muito grande. Sem contar coisas que fogem do controle. Não, aqui é seguro, 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 seguro. Olha, se vier uma tempestade, uma enchente, levar tudo por água abaixo, acabou. E aquilo que Deus faz? Percebe, só como exemplo, que a própria criação mostra o padrão de excelência muito superior do próprio Deus? Talvez você já tenha visto e já tenha ajudado pessoas a darem jeito na própria vida delas. Mas isso não alcança a excelência do próprio Deus. Talvez você já tenha até conseguido consertar alguma coisa da sua própria vida, mas isso não está no padrão, não dá nem para comparar com o padrão de excelência do próprio Deus. Essas coisas são excelentes. Elas são de um padrão incomparável, mas também um padrão belíssimo. Não perca de vista a beleza do agir do próprio Senhor nosso Deus. Também é algo que é incomparável. Procure, vá pelo mundo todo, pesquise, como Salomão fez e registrou lá em Eclesiastes, todo tipo de vaidade. Procure pelas coisas mais atraentes, mais bonitas, mais proveitosas. Você não vai encontrar nada tão belo quanto a palavra do Senhor, que é palavra de salvação, tão mais excelente, incomparavelmente mais bela. A palavra de Deus é fiel, ela é excelente, ela também é, como o próprio versículo 8 vai encerrar dizendo, proveitosa. A palavra de salvação, ela traz uma transformação. É uma transformação completa e interior. É o grande proveito da palavra do Senhor na nossa vida. Ela é útil para muitas coisas. Há recomendações de liderança que empresas adotam para aumentar seus lucros. Motivação ruim, mas o padrão
aproveitado da Bíblia. Há relações sociais de amor ao próximo que tem fundamentação na própria Bíblia. É útil, é proveitoso. Há recomendações higiênicas, alimentares, de descanso e de trabalho. São úteis e proveitosas. Mas aqui, quando nós vemos um pouco antes aquela manifestação da palavra, da graça e da própria bondade do Senhor, nos leva a pensar que essas palavras de salvação são proveitosas, porque trazem transformação lá no nosso coração. E essa transformação no nosso coração é de nos livrar do pecado, é de nos livrar da morte, é de nos livrar do diabo, é de nos livrar de nós mesmos e de nos preencher com o próprio amor de Deus. Não é só esvazia e deixa limpo, mas preenche com aquilo que é fiel, excelente, por isso tão proveitoso. Essa transformação não é apenas de nos tirar de uma situação de perigo, de condenação eterna, mas de nos colocar numa posição de adoração ao nosso Deus. Essas palavras são proveitosas porque transformam o nosso coração e fazem de nós adoradores do Senhor. Veja que, para algumas outras situações, se a gente ficasse livre de algumas coisas ruins, já estava bom demais. Então, exemplo ainda atual, tomara que logo ele fique exemplo do passado. Se Deus acabar com a pandemia agora, muita gente já acha que está bom demais. Mas ainda tem bronquite, pneumonia, gripe, resfriado e tantos outros vírus, inclusive aí respiratórios. A gente ser livre de uma coisa não quer dizer exatamente que a nossa vida ficou boa. Deus não apenas nos livra do pecado, que é horroroso, mas Ele nos dá um tipo de liberdade, que não é o liberdade faça o que quiser de qualquer jeito, mas a liberdade verdadeira, que é adorar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, e eis aí a verdadeira liberdade. As palavras de salvação são proveitosas, porque transformam o nosso coração e nos levam a uma vida de adoração. Então nós temos nesse trecho que nós lemos, uma explicação, uma definição do que são essas coisas, do que é essa palavra. É fiel, excelente e proveitosa. Nós temos mais declarações aqui nesse trecho, e nesse momento, procurando ajudar para a gente, inclusive, reconhecer a grandeza mesmo do que o Senhor nos coloca aqui, eu gostaria que você pensasse numa figura, num objeto. A gente até ensaiou para ver se conseguia ilustrar aqui, mas não deu tempo, não deu certo. Mas você conhece o que eu vou falar aqui. É um ímã, sabe o ímã, um magnético, que atrai as coisas, os metais. Se você estiver pensando bem aí, provavelmente você está pensando naquele que é como se fosse uma letra C, né? Quase todo vermelho e com as pontas brancas, que é o que a gente vê muito em desenho animado. Mas você pode pensar em outros formatos também, não tem problema. Eu disse aqui que o ímã atrai as coisas, mas os irmãos sabem que o ímã também afasta outras coisas. Então pense nessa palavra que é fiel e excelente e proveitosa como um ímã. Um ímã que vai atrair algumas coisas e que vai repelir, vai afastar outras coisas. E aí volte mais uma vez se olhar para a palavra de Deus. O que essa palavra, esse ímã vai atrair? Veja que a palavra de Deus diz que já que essa palavra de Deus é fiel e excelente e proveitosa, nós devemos, ali versículo 8 mais uma vez, fazer a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Cristo sejam solícitos na prática de boas obras. Se aproxime dessa palavra de salvação. O que isso vai atrair para a sua vida? O próprio desejo, a própria alegria de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que o texto diz? Paulo falando para Tito, eu quero que quanto a essas coisas, você faça a afirmação confiadamente. Ou em outras palavras, uma proclamação com ousadia. Prega a palavra. Com confiança, com determinação, com empenho.
Não pense que porque essas palavras estão sendo dirigidas a Tito, e Tito era não apenas como um pastor, mas até um líder de pastores das igrejas na ilha de Creta, que essa proclamação com ousadia deveria ser feita apenas por ele. Ouça você mesmo a palavra do Senhor. Se você quer viver com essa bênção da palavra de salvação fiel, excelente e proveitosa, isso atrai para você, aproxima para você, é algo que você deve fazer, é proclamar, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo com confiança, com ousadia. Muito provavelmente Deus levará muitos de nós a lugares e a situações diferentes. Em momentos em que você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas, enquanto Ele vai estar usando nós outros em outro lugar, em outra situação, em outro momento para falar a outras pessoas. Não adianta que vocês aqui desse lado hoje estão na minoria, né? Às vezes são poucos, mas vocês vão ser corajosos e ousados, vão sair pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. Louvado seja o Senhor por isso. Mas os irmãos aqui estão na maioria, ficar com uma covardia. Não, o pastor falou que era o pessoal de lá que vai fazer isso. Não, sou eu e você, é o Tito, é o Paulo. São os discípulos de Jesus Cristo, alegres, confiantes, ousados em falar que Jesus Cristo é a única e a verdadeira salvação. Se nós nos maravilhamos com essa palavra de salvação descrita de forma tão especial nesse versículo que nós estamos lendo, algo que deve estar muito perto, muito aproximado, algo que deve ser muito atraente para nós, é a oportunidade, é a missão de proclamar o Santo Evangelho de Jesus Cristo com ousadia. E é assim, de uma grandeza que nós vemos na palavra do Senhor, porque se você acompanha bem a sequência aqui, Paulo fala para Tito fazer isso. E se Tito fizesse isso, o resultado seria que toda a igreja se empenharia com boas obras. Então essa é uma outra coisa que esse imã, que é a palavra de salvação, vai atrair. Um empenho muito grande com as boas obras. Então veja como o versículo 8 também diz: você faz essa afirmação confiadamente para que os que têm crido, todos os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. A ideia aqui dos solícitos na prática de boas obras é ter um empenho muito grande em realizar boas obras. Eu tenho achado que existe uma necessidade bastante frequente de, quando a gente fala de boas obras hoje em dia, a gente lembrar que boas obras não é apenas caridade, não é apenas distribuição de alimentos ou de marmita, ou, no exemplo talvez dos mais clássicos, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Essas obras são boas? Sim. Devemos nos empenhar com elas? Com certeza. São apenas essas? Não. Há muito mais. E veja que aqui esse solícito, esse empenho, é de ter um comprometimento, um desejo, um ardor tão grande, de não chegar no final do dia e agradecer que o dia foi bom, se a gente não fez boas obras. Está faltando alguma coisa ainda. Boas obras envolvem a ajuda de misericórdia aos necessitados, mas boas obras na palavra de Deus é fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então Deus chama você para realizar um estudo bíblico, é boa obra. Deus chama outra pessoa para orar lá na casa do irmão que está enfermo, é boa obra. Deus fala o nosso coração para a gente passar um tempo especial, talvez até de jejum, de vigília, que seja, pela unidade e pela paz da igreja. Se nós fizermos isso, é boa obra. E se não fizermos, estamos pecando. Boas obras incluem muito mais coisas do que nós costumamos imaginar. Esse empenho por boas obras é procurar passar cada instante da nossa vida fazendo a vontade do Senhor. Então, imaginando talvez a nossa alegre, animadora segunda-feira, né? Com a entrada do outono e frente fria. Você imagina como é que vai ser amanhã, né? Talvez se você acordar muito mal-humorado, você lembre disso que eu estou falando agora.
que você vai fazer amanhã de manhã? Você vai estudar, trabalhar, pagar conta, resolver um problema dentro de casa ou com a família? Você deve fazer antes disso as boas obras do Senhor. Fala, mas calma aí, mas eu tenho horário para entrar lá no serviço. Então, mas o seu serviço deve ser um serviço dedicado ao Senhor. Então vá e trabalhe bem, com esse empenho de realizar essa boa obra para a glória do Senhor. Mesmo na segunda-feira, que às vezes é o dia mais melancólico e odiado de muitos brasileiros. Tem que pagar uma conta, né? Então, depois que você pagar a conta, agradeça a Deus. Você tinha uma conta para pagar, porque alguma coisa você gastou, porque tinha para gastar. E teve o recurso para pagar. E pagou. E essa dívida ficou para trás. É gratidão. Mas mesmo antes, tem uma boa obra para você fazer. Deus, eu não quero olhar isso aqui só para minha pobreza, para minha carteira sem dinheiro. Eu quero fazer uma boa obra. Eu quero louvar o Senhor com isso. Eu quero ter atitudes e decisões que sejam sábias, que sejam honestas, que sejam humildes. Em tudo glorificar e louvar o Senhor. E eu quero fazer isso com empenho. Veja que aquelas pessoas que têm a palavra de salvação sentem esse tipo de atração. Por isso que eu usei um pouco aqui a ideia do imã. O que a gente quer fazer? Já que a gente está preenchido por essa palavra de salvação, a gente quer proclamar com ousadia, a gente também quer realizar boas obras com grande empenho. E esse efeito grandioso é que quando eu faço isso, a igreja é levada a fazer assim também. Quando Tito se empenhou com ousadia, a igreja em Creta também se empenhou com ousadia. Na medida em que você se dispõe com ousadia e empenho, outros irmãos também serão animados, não por você, mas pelo próprio Deus, a fazerem o mesmo para a honra e glória do Senhor. Veja como essas coisas são coisas que devem estar muito próximas, muito ligadas, muito presentes dia a dia na vida de cada um de nós e da igreja do Senhor Jesus Cristo. O ímã atrai coisas tão grandiosas como essas, mas o ímã também afasta, o ímã também repele, distancia algumas coisas. E esse texto fala de pessoas que vivem a bênção dessa palavra de salvação de uma maneira que elas vão evitar, vão se afastar, vão repelir determinado tipo de situações e determinado tipo de pessoas. Então aqui nós vemos os versículos de 9 a 11, como é que esse imã vai afastar situações que são descritas aqui no versículo 9, como discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Isso porque elas não têm utilidade e são sem valor, são fúteis. Evita, se afasta. O que significa cada uma dessas expressões aqui? Por que isso está colocado aqui? Não apenas o Tito, mas os irmãos fiéis da igreja de Creta enfrentavam alguns desafios muito grandes. Um desses desafios eram de judeus que haviam reconhecido Jesus como Salvador, então são judeus convertidos, mas ainda muito presos aos costumes e orientações de antes da vinda de Cristo. E essas pessoas, muitas vezes, elas eram o osso duro de roer. Elas entravam em discussões insensatas. Elas brigavam, elas debatiam por coisas completamente absurdas. E isso trazia esse tumulto, esse transtorno, essa canseira, essa divisão. Evita isso. Tem gente que vai querer discutir com você, evita. Não tenta entrar numa discussão para mostrar que a verdade é diferente, porque essas pessoas elas são insensatas, elas não vão dar o braço a torcer. E você já viu discussões e debates numa série de áreas e categorias aí que era exatamente isso. A pessoa ela entrou para ser massacrada. Um exemplo aqui que às vezes aparece na televisão, né, é um programa qualquer, sem utilidade alguma, que curiosamente dá algum ibope,
com algum apresentador ou apresentadora chamativo, chamativa, que coloca lá para discutir um assunto, às vezes até sem importância, chama uma pessoa gabaritada na área, né? Pode ser um cientista, ou um filósofo, ou um partidário desse grupo, ou daquele outro, e aí chama um evangélico. Né? Quando anuncia, do jeito que é anunciado, já é que o evangélico está errado, né? Mais ou menos já é assim. E aí qualquer coisa que ele vai tentar falar, os outros já estão detonando com ele. Isso é insensato. De repente você é bem influenciado aí com os grandes canais de televisão, né? Um dia, de repente, um desses programas aí vai falar assim, você não conhece ninguém para trazer aqui para o programa, para debater esse assunto, aí você lembra de mim, tá? Não conheço. Não conheço ninguém, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso é um exemplo. Às vezes acontece de outras formas. Né? Então, às vezes, de diferença de igreja com igreja. Coisas insensatas. Além disso, fala aqui das genealogias. Qual que era a questão da genealogia? Qual que era o problema? Né? É que era costume de alguns judeus tentarem traçar a árvore genealógica de algumas pessoas, de algumas situações, para tentar provar um determinado argumento. Então, eles eram capazes de ser extremamente chatos com coisas que não davam para comprovar, para de repente dizer, não, mas aqui, a gente é de uma tribo mais excelente do que a de vocês. E o Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele destruiu as paredes de inimizade. Não, mas é que a nossa genealogia prova que a gente é mais especial, que a gente tem mais vantagem. Não, mas isso não tem valor algum. Não, mas é porque Jesus, ele nasceu de Maria, de José, e disse, se fosse assim, se foi em Belém, se tivesse sido... Não, isso não tem utilidade nenhuma, isso é o contrário, isso só atrapalha, isso só ofusca a própria glória do Jesus Cristo, que veio de forma humilde. Evita isso. Ah, mas será que se essa igreja aqui, ou a história dessa igreja, ou a minha família que era evangélica, ou a minha experiência religiosa, olha, muitas vezes isso não vai levar a lugar nenhum, ou pelo menos não vai levar a lugar nenhum bom. Evita essas coisas. Evita as discussões insensatas, as genealogias, as contendas. Há verdadeiras brigas, por vários motivos, inclusive. A gente é capaz de brigar por coisas também completamente absurdas. Hoje pela manhã, inclusive na escola bíblica dominical, o presbítero Jorge vai lembrar disso, nós falamos de algumas coisas que algumas pessoas pensam diferente das outras, e um dos comentários que eu fiz é o seguinte, olha, se com quem a gente vai conversar, a pessoa não estiver disposta, e a gente também, né, no caso, a ver a verdade da Bíblia, talvez nem dê para conversar, porque eu já estou dizendo que eu não vou abrir mão do meu ponto de vista. Isso é uma briga potencial. Veja, ainda estão pegando um assunto que é bíblico, mas a gente é capaz de brigar por coisas completamente absurdas. Tudo bem, hoje está mais friozinho, né? Então ninguém está reclamando que o ventilador está desligado, né? E aquele ventilador ali no fundo que está fazendo barulho, não precisa ligar não, Diácono Edilson, acredita em mim que ele está fazendo barulho. Mas esse ventilador, por que tem esse ventilador fazendo? Às vezes brigar por causa de ventilador. Isso acontece na igreja. Evita essas coisas. Evita as discussões insensatas, evita as genealogias, evita as contendas de todo e qualquer tipo, evita os debates sobre a lei. Não, mas a lei é importante. Não, mas agora é a graça de Jesus Cristo. Não, mas a lei diz, mas é a graça de Jesus Cristo. Aí você pode lembrar, inclusive, como exemplo, muitas vezes em que Jesus teve que lidar com os escribas e fariseus e sacerdotes discutindo a respeito da lei. Eles sabiam muito bem a lei, mas não entendiam bem o sentido da lei. Não é que agora a gente vive uma vida desenfreada, desregrada. Nós temos padrões de vida. A própria palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Mas às vezes a gente debateu, olha, tem que ser assim, porque se for assado é errado, é se perder nisso tudo. E mais uma vez, veja que infelizmente, essa era uma situação que acontecia ali em Creta, mas que a gente consegue encontrar no decorrer da história da igreja.
É possível a gente encontrar na atualidade. Olha, é assim que tem que ser, porque se não for assim está errado. Olha, o que é certo e errado é claro. Quando não está claro, a gente já tem que tomar um certo cuidado para não entrar e aí sim evitar debates sobre a lei. Veja que aqui não é o desejo de cumprir a lei, não é o desejo de obediência, mas é o debate pelo debate. Debate normalmente a gente pensa no cenário político, mas tem uns programas aí de igreja, inclusive, que realizam alguns debates e no final das contas parece que o resultado é trazer confusão, porque um falou o seu ponto de vista, o outro falou o ponto de vista dele, aí você ficou sem saber qual que era o certo, qual que era o errado, qual que era o seu, e amanhã tem mais. Qual que é a utilidade disso? Isso estava trazendo divisão, confusão, desgaste, entristecimento na igreja. Então, a palavra de salvação presente em nós vai fazer com que esse tipo de situação se afaste. Eu gosto tanto da palavra de salvação que essas coisas ficam longe, porque eu não gosto delas. E palavra de salvação não tem a ver com isso. Elas são repelidas. E aqui ainda essa explicação. Elas são inúteis e sem valor. Você quer guardar alguma coisa inútil e sem valor? Então, aí não precisa ser ainda muito de antigamente, né? Mas quando mudou, né, para o plano real, de repente algumas pessoas perderam o dinheiro, porque tinha que atualizar a nota, né? E aí você pega os planos mais antigos, de repente lá se pesquisar, procurar, fizer uma limpeza, vai mudar de casa e acha lá uma nota que valia muito na época. Mas hoje ela é completamente inútil e sem valor. Né? Ou você pode, hoje já não é tão comum usar cheque, você pode ter um cheque, né? Um valor extraordinariamente grande, né? Só você descontar ali o cheque, você vai ser uma pessoa rica. Está sem assinatura, ele é inútil e sem valor. Evita essas coisas, se afaste disso. É assim que a palavra de Deus é apresentada. Se aproxime dela, usa isso como imã, porque vai atrair coisas boas, mas outras você vai querer à distância. Além de afastar situações como essas, também vai afastar aquele tipo de pessoa que é facciosa, que aí é o versículo 10 e o versículo 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Evita a pessoa que provoca divisão. Não é evita todo mundo, não é evita qualquer um, evita a pessoa que causa divisão. Qualquer pessoa que evita divisão, não. Você vai evitar a pessoa que causa divisão e que você foi conversar com ela ali uma ou duas vezes. Depois de você admoestar essa pessoa uma ou duas vezes, se ela não se arrepender, aí você evita. Porque às vezes tem isso, e já não fui com a cara daquele ali, não quero nem chegar perto. Talvez você esteja tendo uma impressão errada da pessoa. E se a sua impressão estiver certa, você, como parte do corpo de Cristo, deve contribuir para que essa pessoa seja corrigida. Pensando na própria ideia de corpo de Cristo, não é isso que a gente faz com a gente? Saiu alguma coisa do lugar, né? Torceu um dedo, né? O pé. Você deixa ali daquele jeito? Você joga fora? Você abre mão? Ou tenta consertar? Se nós somos corpo de Cristo, deve haver essa atitude, esse esforço de correção, de restauração, de cura. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, não apenas aqui, que é necessário admoestar primeira ou segunda vez, uma ou duas vezes. Qual que é a ideia da admoestação? É até do conselho, é até de mostrar exatamente o que a palavra de Deus diz. Olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho visto que a palavra de Deus diz isso sobre essa situação. É importante que você dê ouvidos a isso. Independentemente, inclusive, do impacto, porque às vezes tem isso, né? Se não está estragando outras pessoas, então deixa a pessoa estragar sozinha. Não.
Aquela pessoa precisa desse cuidado. Ah, não é porque a pessoa tem algum cargo, alguma função na igreja. Não, mas está machucado, está torcido, está quebrado. Precisa de conserto. E veja que o próprio corpo, aí pensa o seu próprio corpo, ele é muito dinâmico. Obra maravilhosa do Senhor. Quando você se machuca, o seu corpo não fica se perguntando qual parte é que vai ajudar a consertar. Ah, mas se foi no pé, deve ser a perna. Ah, mas não, deve ser o sangue, não, deve ser o ar, não, deve ser o pulmão, deve ser o cérebro, deve ser a orelha. Você faz isso com você mesmo? Nem que seja às vezes só para tomar um dipirona, né? A dor é na cabeça, é aqui, né? Mas o dipirona tem que dar por aqui. E se for comprimido, você tem que pegar por aqui. Tem uma participação dinâmica do todo o corpo para solucionar uma dor de cabeça. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando há alguém que causa divisões, talvez a pessoa que vai ajudar essa pessoa a corrigir, a restaurar, seja você mesmo. Não, isso aí é com o pastor. Talvez seja eu. Mas se você vê o problema antes que eu, você vai esperar eu enxergar? Percebe isso? Deus, muitas vezes, leva a cada um de nós a perceber determinada situação ruim e perigosa para que a gente seja usado por Ele na admoestação. Não pode ficar esperando os outros. Abre um buraco, uma cratera imensa ali na saída. Aí você é o primeiro a ver. Eu não sou da liderança da igreja, vou ficar quietinho aqui na minha. Aí lá cai o primeiro, cai o segundo, cai o terceiro. Aí depois que chega lá o diácono, eu estou esperando o diácono chegar. Seria compreensível uma atitude desse tipo? Está vindo o alagamento, a casa está enchendo. Não, é que eu não sou dono da casa, estou aqui só vim tomar um café. Fiquei quietinho aqui na minha, adianta isso? Como é que como igreja nós agiríamos assim? Se nós tivermos o privilégio de ver um problema, esse privilégio é dado por Deus. Não à toa, mas com qual fim proveitoso? Ajuda o irmão, admoesta, caminha com ele, uma vez, duas vezes. Agora, se ele não admite isso, se não há arrependimento, se não há quebrantamento, se não há correção, se você fez com amor aquilo que podia ser feito, inclusive chorando em oração, aí evita. Evita, porque se essa pessoa insiste no seu caminho errado, como diz o versículo 11, essa pessoa, ela é pervertida, ela vive continuamente pecando e por si mesma está condenada. Essa pessoa, ela sabe disso. Olha, eu sei que eu estou errado, mas como eu já fui prejudicado muitas vezes, eu não vou arredar o pé não. Isso é teimosia. Quantas vezes, inclusive, não acontece com a gente? O próprio texto faz a gente olhar para o outro, né? Olha um pouquinho para você mesmo. Já aconteceu, pelo menos uma vez na sua vida, de você ser repreendido e não aceitar a repreensão? Eu acho que pelo menos uma vez aconteceu com cada um de nós aqui. Muitas vezes a gente é quem não dá o braço a torcer. Muitas vezes a gente que quer insistir no nosso caminho errado. Muitas vezes a gente arranja justificativa para os nossos erros. Então, da mesma forma que, infelizmente, há situações em que nós somos completamente teimosos, há outras pessoas assim também. Isso faz a gente olhar para o nosso coração. Mas a gente não pode ignorar que há outras pessoas que estão, lamentavelmente, com esse tipo de postura. Como nós estamos tão preenchidos e admirados com essa palavra de salvação, nós evitamos, nós repelimos, nós nos afastamos. Nós queremos perto da gente uma proclamação ousada, o empenho por boas obras. Nós queremos longe da gente situações ruins como essas que estão descritas aqui no versículo 10, no versículo 9. E nós queremos pessoas transformadas perto da gente, não pessoas que infelizmente vivem com esse tipo de, até de rancor, de orgulho, de falta de quebrantamento. Então veja que
não é que você deve buscar coisas boas e se afastar de coisas ruins, mas sim que eu e você precisamos dessa palavra, que é fiel, que é excelente e proveitosa. Sem esse fundamento, as outras coisas não dão pé. Elas não se firmam, elas não se sustentam, porque senão seria só um esforço nosso. Nós precisamos ser tocados, completamente transformados por essa palavra, que é uma palavra de graça, de bondade, de salvação. Começa por aí. E com isso, meus irmãos, eu creio que nós devemos nos colocar diante de Deus, com oração e com compromisso. E com esses poucos versículos, eu creio que nós temos uma série de perguntas sérias para nós perguntarmos, para nós respondermos. E respondermos ao Senhor. Eu creio que a primeira delas, que nós não podemos deixar de fazer, é se nós já fomos transformados pela palavra. Nós temos algo aqui que é admirável, que talvez você deseje para a sua vida. Mas se a graça da salvação ainda não é uma realidade na sua vida, não tem como você desfrutar disso que é admirável. Olha, aqui eu encontrei um padrão excelente, admirável de vida. Eu vou me esforçar por isso. Não é assim. Você precisa de Jesus Cristo, que morreu no seu lugar, transformando completamente a sua vida. Se você ainda não foi transformado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, Deus Salvador, o único Salvador, clame ao Senhor nesse momento. Que Ele tire a morte de você e dê a vida dele no seu coração. Se, louvado seja o Senhor, você já foi transformado pela palavra, então procure responder essa outra pergunta. Qual que é o seu apego prático com a palavra de Deus? É muito bonito a gente dizer que essa palavra é fiel, excelente e proveitosa. Mas como é que você usa a Bíblia dia a dia? Quando é que você lê a Bíblia? Quando é que você medita nas Sagradas Escrituras? E até como um compromisso que pode ser muito prático. Nós lemos aqui esses versículos e mesmo definindo um pouquinho de cada expressão aqui, é muito pouco. Eu fiz isso relativamente rápido. Talvez você possa fazer esse estudo, essa pesquisa nessa semana. Então, deixa eu voltar aqui nesse texto e encontrar aqui o significado aprofundado de cada uma dessas expressões, porque eu quero, na prática, estar preenchido com a Santa Palavra do Senhor. Qual que é o seu apego prático? Qual que é o tipo de compromisso que você pode assumir nessa noite de ler, de estudar, de meditar e de praticar as Sagradas Escrituras dia a dia? Responda isso ao Senhor, falando com Ele em oração. Há mais perguntas. Como é que você tem testemunhado de Jesus? Porque se você quer a palavra tão excelente perto de você, uma das coisas que você vai ter perto de você, que vão ser atraídas, é esse desejo de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia. Como é que você tem falado de Jesus para as outras pessoas? Para quem que você vai falar de Jesus nessa semana? Ore ao Senhor por isso. Olha, Deus, eu não sei nem por onde começar. Ou eu tenho já procurado testemunhar para essa pessoa, para aquela outra. Deus, eu quero fazer isso nessa semana com ousadia, guiado, dirigido pelo Senhor Deus. Ore ao Senhor por isso. Uma outra pergunta. Quais obras Deus está realizando com você? Essa palavra que é fiel, traz esse empenho, atrai esse empenho por boas obras. Deus é o Deus de toda boa obra. O que Ele está fazendo com você? O que Ele está fazendo usando você como obreiro dEle? É a intercessão por pessoas feridas? É o ânimo para pessoas afastadas? É o empenho para que a igreja cresça com vigor? É o auxílio para que o espaço fique bem guardado, bem arrumado? É conversar com pessoas que estão se aproximando do nosso meio, ou pessoas que vão longe? Quais obras? Se você sabe, pelo menos algumas das coisas que Deus tem feito e quer fazer com você, agradeça ao Senhor e se empenhe mais e mais, não cansa, não desanima. Agora, se você não sabe, tem que descobrir, ore ao Senhor por isso. Os irmãos da SAF têm se empenhado com as suas programações, os jovens com a programação que teve ontem, não é fácil, né? Tem hora que desanima. Vamos orar por isso. Deus, eu estou vendo aqui que essa palavra é tão proveitosa que eu devo ter empenho por essa boa obra.
Eu quero continuar firme e forte para a honra e glória do Senhor. Quais situações você precisa evitar? São discussões insensatas? São genealogias, contendas? Quais são as coisas que você tem que tirar, talvez até da sua frente? Às vezes a gente gasta muito tempo com coisas que não são nem um pouco proveitosas. E quem dá o entendimento para nós sobre isso é o próprio Deus. Fale com o Senhor: Deus, eu estou tentando tirar da minha frente algumas coisas, e algumas coisas realmente são muito ruins, mas eu não quero correr o risco de tirar da minha frente aquilo que é a tua vontade. Preciso de orientação, sabedoria do Senhor. Nessa semana mesmo, ore ao Senhor: Deus, essa semana eu quero abrir mão disso, quero me afastar desse tipo de situação, e sozinho eu não tenho força para fazer isso, mas como eu quero essa palavra fiel e excelente e proveitosa, no nome de Jesus eu sei que isso é possível. Ore ao Senhor com esse tipo de compromisso, de convicção. Quais são as pessoas que você precisa admoestar, aconselhar, corrigir, exortar? Eu estou vendo ali aquela situação, aquela pessoa caminhando por aquela direção que não é boa, e não sei se alguém já conversou, se o pastor está sabendo, mas eu estou sabendo. Quais são as pessoas? Talvez você vá fazer um telefonema nessa semana, fazer uma visita, a hora que acabar o culto você vai conversar, você mesmo. Eu estou falando assim, você, meus irmãos, sempre entendo que eu sei que isso se aplica para mim também. Eu tenho que fazer essa mesma consideração. Olha, eu preciso conversar ali com aquele irmãozinho, aquela irmã, aquela família. Eu devo responder da mesma forma ao Senhor, mas como já dissemos, não é uma resposta que apenas eu tenho que dar. Você também deve, com oração, buscar aquelas pessoas que Deus tem colocado junto de você, para você admoestar. E por último, se há pessoas que precisam ser admoestadas e corrigidas, nós também devemos olhar para o nosso próprio coração. Quais repreensões nós precisamos dar ouvidos? Porque eu acho que eu sou uma pessoa bem sensata, bem obediente, que aceito a crítica, que sei como é que eu devo atender aquilo que alguém coloque, então fazer diferente. Eu acho isso. Mas isso que eu acho normalmente é só orgulho. Eu devo ter uma disposição diferente de aceitar a repreensão que é feita contra mim, por meu próprio bem. Porque eu devo preferir uma palavra fiel, excelente e proveitosa, de que insistir no jeito que eu tenho feito algumas coisas. Então, com contrição, arrependimento e humildade, eu devo me colocar diante do Senhor nesse momento, e você também. Vamos fazer isso durante alguns instantes de silêncio, e a seguir eu vou fazer uma oração em voz alta. Ó Deus de amor, o Senhor tem nos trazido essa palavra de salvação, de graça e de bondade, que transforma a nossa vida. E isso é algo tão especial, tão grandioso, que nós queremos atender ao teu chamado, de proclamar o santo evangelho de Jesus Cristo com ousadia, e de nos empenharmos com as boas obras que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Deus. Queremos evitar situações tão ruins e desagradáveis ao Senhor. Queremos evitar não apenas pessoas que agem mal, nós mesmos queremos aceitar a repreensão que vem do Senhor e, quebrantados, nos colocar com obediência, ânimo e vigor. Ó Deus, se há entre nós pessoas nessa noite que ainda não receberam essa graça salvadora, nós clamamos com confiança na tua palavra e no amor de Jesus Cristo. Transforma e dá nova vida e comunhão contigo, ó Deus. Para tantos de nós que estamos aqui, ó Deus, nós pedimos ajuda para anunciarmos o evangelho, para praticarmos as obras do Senhor, para termos na prática mesmo
essa intimidade com a tua santa palavra, de louvarmos ao Senhor dia a dia em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos, de usarmos bem o tempo e as oportunidades que o Senhor nos dá, e um coração humilde, dedicado ao Senhor e envolvido com a tua igreja. Nos ajuda, ó Deus, nos anima, restaura a nossa vida, nos corrige, fortalece a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé, cantar com alegria o hino de número 312. Falamos aqui desse empenho por boas obras. Há um trabalho certo para você realizar. Você deve realizar com toda